Irmãos, nós vamos, queria compartilhar com vocês hoje o Salmo 73. Em geral, quando a gente vai pregar alguma coisa, a gente fala de cartas paulinas ou fala da história dos personagens bíblicos do Antigo Testamento. No geral, o Salmo, as pessoas leem, meditam assim em rápidas reuniões, na liturgia, mas eu, lendo esse Salmo 73, ele é muito profundo, é muito amplo. Eu também não tenho a intenção e nem a pretensão de explorar tudo que tem aqui, porque a palavra de Deus ela é inesgotável, mas eu queria compartilhar com os irmãos, com as irmãs, algumas lições, os irmãos e as irmãs também que estão em casa, que creio que serem muito relevantes, muito importantes para as nossas vidas. Vou fazer a leitura de todo o Salmo, ele é um pouco extenso, são 28 versículos, mas a gente vai procurar condensar aqui a nossa fala. Diz o seguinte a palavra de Deus: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham com as canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, moteiam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por forte, de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado, Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesado tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acordam. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração
se amargou e as entranhas se comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu, se não há outro a quem me possa, não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que se afasta de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Queridos, nós vemos aqui esse texto que parece que tem algumas contradições, né? A gente começa a falar de alguma coisa que parece muito boa, depois começa a entrar numa penúria total, num desejo por aquilo que parece bom aos olhos humanos, e depois o salmista cai na real, né? Começa a encontrar a realidade da dependência de Deus. É importante, irmãos, lembrar que aqui o Saltério, ele tem nada mais do que uma coleção de poesias, 150 poesias, dividida em 5 sessões, e aqui o Salmo 73 é o primeiro salmo da terceira sessão, e esse Salmo 73 é atribuído a Asaf. E quem era Asaf? É importante a gente lembrar ou remeter ao autor, aquele que escreveu, direcionado, dirigido por Deus, para saber o contexto, né? Asaf, ele foi um levita, ele também foi salmista, obviamente, escreveu o Salmo 50 e do 73 até o 83, ele também foi profeta, ele foi o supervisor, o responsável pela música no templo, nos dias de Davi e em parte dos dias de Salomão. Asaf era um dos principais cantores nos dias de Davi. Ele era um homem dedicado, era uma liderança importante no templo. Quando ele escreveu, estima-se que ele tinha entre 60 e 70 anos. Ele não era um novato, não era uma criança. E o fato é que, de repente, esse homem maduro, esse homem servo de Deus, esse homem que supervisionava o povo de Deus, conduzia o povo de Deus à adoração e ao louvor, com liderança, ele se encontra num tremendo conflito, num tremendo dilema, e ele começa a olhar ao seu redor, começa a ver que parece que as coisas estão tudo errado. Ele e muitas pessoas que ele conhece se mantêm fiel, louva ao Senhor, ora ao Senhor, frequenta a igreja continuamente, lê a palavra de Deus, dá um testemunho correto, condizente com a palavra de Deus, e parece que essas pessoas sofrem. A gente começa a ver as pessoas sofrerem, padecerem,
E aí ele olha para o lado, olha ali do lado, e aqueles que blasfemam de Deus, aqueles que são infiéis a Deus, parece que se dão tão bem na vida, né? Parece que as coisas estão indo tão bem com essas pessoas, não é possível, não é incrível. E aí esse irmão, com toda essa maturidade, ele é tomado por um sentimento terrível de inveja. Essa é a verdade. O Salmo 73 é uma confissão também de Asaf. Ele está confessando aquilo que terrivelmente aconteceu com ele e que pode terrivelmente acontecer conosco. Já fazendo aqui adiantando aqui o paralelo e a aplicação para as nossas vidas. Infelizmente, pela nossa natureza, nós também somos acometidos pelos sentimentos ou pelas atitudes que não são próprias de cristão, não são próprias daquele que é chamado filho de Deus, mas elas estão aí, nos assolando, nos rodeando. A palavra de Deus fala que a gente tem que vigiar e orar, porque o diabo ele é sorrateiro, ele é que nem um leão, ele fica ali só esperando o momento para dar o bote, né? E o pecado é assim, ele está sempre ao nosso redor. E esse irmão maduro na fé, liderança, homem da confiança do rei Davi, era um homem que liderava o canto, o coro, conduzia o povo de Deus à adoração no templo. Ele é acometido pelo mal da inveja. E é bom a gente lembrar, irmãos e irmãs, que a inveja não é uma coisa, é uma coisa nada agradável. A inveja, ela é, ela leva a pessoa a desejar de forma ardente, descontrolada o que é dos outros. A inveja, ela pode provocar desgosto pela felicidade e a prosperidade alheia. A inveja, ela é um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é o do outro. A inveja é um sentimento de angústia, é um sentimento de raiva pelo sucesso alheio. É terrível ter inveja. A inveja destrói a nossa alma. A inveja destrói a nossa espiritualidade. Mas ela está aí, ao nosso lado. Estava ali ao lado de Asaf e está ao nosso lado. Mas o contexto é exatamente esse. Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Porque as coisas boas acontecem com as pessoas más e as coisas más acontecem com as pessoas boas? Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam de prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades, por necessidade. Esse é o grande desafio, e esse é o grande chamado, e é o grande contexto em que Asaf ali se encontrava. E ele, ao fazer esse retrospecto na sua vida, olhando a sua trajetória, um homem já maduro, falou, não é possível, tudo isso que eu fiz, e eu vejo tantas pessoas que fazem isso, deve ter alguma coisa errada. Eu aprendi, e com certeza isso é verdade, isso está no versículo 1, que certamente Deus ele é bom para com a nação de Israel, ele é bom para com aqueles que são fiéis a ele. Isso é fato. Deus é bom.
mas eu estou confuso. Eu fiquei agora confuso porque... e essa confusão na minha cabeça me fez ter um sentimento terrível de inveja, porque eu olho para os ímpios e eu vejo tantas coisas que provocou esse sentimento no meu coração. E do que Asaf teve inveja? Ele teve inveja da saúde do ímpio. Lá no versículo 4, ele vai falar que eles vivem assim, sem preocupação, com problema de saúde. Isso, na realidade, agora da Covid, isso já não bate, né? Porque a Covid ela é bem democrática, ela não vai fazer a distinção de quem é rico, de quem é pobre, apesar de que aqueles que dispõem de recursos mais abundantes podem ter um tratamento diferenciado no tratamento de saúde, mas, mesmo assim, faltam leitos, né? Faltam infraestrutura de hospitais. Mas, de um modo geral, tirando uma situação de pandemia como a que nós estamos vivendo ainda, de um modo geral, a impressão que se tem é que parece que aqueles que são abastados e que são ímpios, parece que eles nem têm problema, né? Têm uma saúde boa, aparentemente, e têm um corpo sadio, a pele até brilha, a pele até é lustrosa, né? Esse foi o primeiro ponto de inveja de Asaf. O outro ponto, ele fala assim, a gente rala todo dia, né? Trabalha, se cansa, se enfada, e parece que esses ímpios que são abastados, parece que eles nem sentem o efeito de trabalho, se é que trabalham. Lá no versículo 5, ele vai falar disso, que eles não partilham das mesmas coisas que nós partilhamos, do cansaço, do enfado, da exaustão de tantas tarefas, de tantas demandas na nossa vida. E o terceiro ponto que chamou a atenção de Asaf, que provocou a inveja em Asaf, foi a vida dos ímpios parecia ser um sucesso, a vida de sucesso. E parece que essa é uma das coisas que mais provoca assim, a inveja. Olha lá, olha o carrão, olha lá, olha a casona, olha a viagem, e é isso, e é aquilo, é a roupa, E aí Asaf, eu aqui sofrendo, eu aqui lutando para ter uma coisinha aqui. Isso provocou no coração de Asaf um sentimento de inveja. Lá no versículo 12b, ele vai falar, na parte B do versículo, vai falar dessa situação, que eles estão sempre tranquilos, eles aumentam as riquezas, parece que quanto mais gasta, mais dinheiro tem, mais recursos tem. Isso é um ponto que que provoca esse desejo por querer ter aquela coisa que o outro tem, e dá raiva, e dá angústia. Como é que pode? Começa a ficar irado. Como é que ele tem e eu não tenho? Isso é um sentimento terrível. E isso não é um privilégio de Asaf, não. Isso não é um privilégio lá da época de Asaf, não. Isso acontece com a humanidade hoje. Esse é um texto antigo, porém com um conteúdo muito atual, né? Muito compatível com a realidade humana de hoje, onde as pessoas têm sempre esse desejo de ter, e tem o sentimento de angústia ou de raiva porque os outros têm e eu não tenho. Então, agora, baseado nessa situação, nesse desejo desenfreado, nessa raiva
de que os outros têm e eu não tenho. Aí Asaf começa a relatar, e parece que a raiva dele aumenta ainda mais. Ele começa a fazer um apanhado dos comportamentos, das atitudes que aqueles ímpios têm, e a lista chega aqui em 7 ou 8 características ou atitudes que são abomináveis diante de Deus, até mesmo diante da sociedade. Mas, ao mesmo tempo que é abominável, ao mesmo tempo é ovacionada, é admirada. As pessoas começam a olhar para os ímpios e achar que eles são referências, até mesmo por essas atitudes. Então, os ímpios têm a atitude de soberba, né? Lá no versículo 6, ele vai falar disso, que eles têm... ele até fala que eles se enfeitam, né? Eles colocam o colar da soberba. Aquilo que chama a atenção dos ímpios é a soberba. E eles não fazem questão nenhuma de ser algo assim mais discreto. Não, eles querem que apareça mesmo a soberba. E no versículo, na parte B do versículo, fala que eles também não fazem questão de serem violentos. Além de soberba, eles são violentos. Aí na parte B do versículo 6, vai falar isso. É que a violência envolve como um manto. Parece que em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, está sempre presente a violência. A violência nas palavras, a violência nas atitudes, a violência em degradar os outros, em diminuir os outros. Eles são sempre violentos. E depois, no versículo 7, ele fala que, por eles terem tanto recurso, tantas coisas, eles são glutões, eles comem para sobejar, para esbanjar. Dane-se se tem alguém ali passando fome, eles não estão nem aí. E também, no versículo 7, na parte B, eles falam que eles têm sempre um jeito novo, inventam uma maneira nova de ofender a Deus, de pecar, por meio das suas fantasias, das mais variadas. E os ímpios também, eles são escarnecedores, eles são zombadores. Isso está no versículo 8, a parte B do versículo. Eles escarnecem, eles zombam do povo de Deus e de quem quer que seja, e do próprio Deus. E ainda os ímpios, eles são maliciosos no falar. Está ainda na parte B do versículo 8. Eles falam coisas maldosas, maliciosas, têm sempre uma segunda intenção. Eles não estão preocupados em ter uma fala limpa, uma fala adequada. E eles também... eles são irreverentes. Lá no versículo 9, na parte A do versículo, eles vão falar da irreverência, e essa irreverência tem a ver com falar aberrações contra os céus, e tomar o nome de Deus em vão. A gente vê pessoas que nada têm intimidade ou relação com Deus, mas fala de Deus, se Deus quiser, graças a Deus, tal, não sabe nem o que é Deus. Pois Asaf identifica isso. E também esses ímpios, eles são difamadores. No versículo 9, na parte B do versículo, eles falam que eles vão falando aí sobre a terra, a boca deles vão espalhando, eles falam mal de qualquer um, desde que seja para defender os seus interesses, não importa, vão difamar. Se teve nos seus relacionamentos amorosos, não estão preocupados se vão difamar as pessoas, a mulher com quem teve esse relacionamento amoroso, ou o vizinho, se teve
alguma amizade, mas vai difamar com quem fez negócio, com quem trabalhou, não importa. Não tem controle da língua, da boca. Vão difamando todos. Então, esse é o apanhado que Asaf faz das atitudes e do comportamento dos ímpios. E ele, então, fica tomado dessa perplexidade, dessa desilusão, ou dessa tristeza de viver caminhando diante de Deus, ele e muitos dos irmãos. Ele começa a ver que parece que esses que têm todas essas atitudes, eles é que são aparentemente felizes. E é por isso, eu não falei ainda, mas eu propus um título que a prosperidade material e a aparente felicidade dos ímpios não é um referencial para o desejo do crente. Então, a prosperidade material e a aparente felicidade do ímpio não é um referencial para o desejo do crente, para o desejo daquele que serve a Deus. Isso pode ser perigosíssimo, aliás. Então, aqui um quarto aspecto que eu queria falar, que eu já falei 3, eu só não pontuei, mas já falei 3, é que, de forma ainda mais impressionante, que todo esse pacote de atitudes abomináveis diante de Deus, de um ser humano que não tem um comportamento adequado, não tem nada a ver com a palavra de Deus, eles são ainda admirados. Tem uma legião de seguidores que acha incrível, que acha tremendo. E o texto fala até de uma forma curiosa, aqui no versículo 10, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E esses sorvos aqui são goles. Eles bebem, viram o caneco dessa e bebem a largos goles da soberba, da violência, da glutonaria, da fantasia, do escárnio, da zombaria, da maldade, da maliciosidade, se é que existe essa palavra, da irreverência, da difamação. Eles são incríveis, eles são tremendos. É isso que eu quero para mim. É isso que a grande multidão faz, vai seguindo. É isso que acontece, e é isso que o salmista, que Asaf enxerga nas pessoas. Olha, ele tem uma grande multidão de seguidores, como nós temos agora atualizando para as redes sociais, né? O cara tira foto do carrão, disso e daquilo, e fala isso e aquilo outro, terrível nas redes sociais. E quantos já tem 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores? Essa é a realidade. E é fácil de ter os seguidores desse jeito, né? Dessa forma, mas é isso que faz, que ainda chama a atenção das pessoas, ao invés das pessoas se afastarem, manterem a distância de alguém que tem essa atitude, pelo contrário, as pessoas fazem acompanhar, seguir. Aí o fato é que Asaf, por um tempo, fica meio que entorpecido, admirado. Que coisa incrível, acho que deve ser bom mesmo isso aí. E aí ele começa a ter inveja. Aí é o primeiro aviso para nós. Que nós tenhamos muito cuidado, né? Para a gente não ser engodado, para isso, a gente não ser iludido com a aparência do mal, que está disfarçado de coisas incríveis, está disfarçado de coisa de sucesso. Deve ser bom, porque olha, ele está sempre rindo, está sempre feliz,
as redes sociais, o cara nunca tem tristeza no coração, é sempre uma alegria incrível. Aí lá na frente se suicida. Aí lá na frente se separa, casamento, um relacionamento familiar, entram nas drogas. Isso não aparece, só depois. Isso não pode acabar bem, isso não pode dar em lugar bom, isso não pode ter um final feliz. Mas a confissão aqui do salmista, a confissão de Asaf, é que fala assim, eu confesso que eu fiquei assim, iludido, me fez crescer os olhos, me fez ter inveja. E aí, eu cheguei a pensar que é uma grande besteira esse negócio da gente ser fiel. É uma grande bobagem, eu acho que não vale a pena. O que eu fiz da minha vida todo esse tempo? Quase 70 anos aqui, me dedicando. Será que valeu a pena? Asaf, por um momento, e ele mesmo fala que por pouco ele não se afastou da fé, os pés dele não tropeçaram, não deslizaram, e que o poderia ter levado para longe de Deus. Asaf acabou esquecendo que Deus se preocupa com a vida moral da humanidade. Naquele momento ele se esqueceu disso. Ele se esqueceu que não é inútil viver uma vida de pureza. Lá no versículo 11, quando ele... Aliás, no versículo 12, eis que os ímpios são estes, sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas. E no 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Eu falei assim, eu cheguei à conclusão que era besteira, era bobagem eu fazer isso. E pela graça de Deus, ele foi despertado pelo Senhor. E é interessante aqui, amados, que nesse texto, Asaf foi ao templo. Parece que esses pensamentos e esse retrospecto, ele estava longe de Deus, ele se afastou um pouco, parece que ficou até um tempo sem ir ao templo, e aí começou a deixar os seus pensamentos, a sua vontade humana prevalecer, o seu desejo humano prevalecer. E aí, a grande boa notícia é que a partir do versículo 17, ele vai trazer, e aqui eu queria rapidamente destacar 7 pontos muito relevantes do versículo 17 até o versículo 28, que Asaf cai em si. Asaf vai ao templo e Deus, o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, e o Espírito Santo de Deus toca na sua vida, e ele cai em si, ele reconhece que é uma tremenda bobagem, é uma coisa perigosíssima viver desejando o que os ímpios têm, porque é temporário, é muito finito, acaba daqui a pouco. Essa aparente felicidade dura pouco. Não é nada comparado com a eternidade. Não é nada comparado com o que Deus preparou para nós na eternidade. É uma grande ilusão. Parece doce, mas é amarga. É uma ilusão que acaba rápido. É uma coisa muito finita. Então, o primeiro desses 7 pontos é que o futuro desastroso de quem quer viver uma vida ímpia, o futuro só pode ser desastroso de quem quer ter uma vida, melhor falando, quem quer ter uma vida de impiedade,
uma vida de ofensa a Deus. Isso lá no versículo 18, se a gente der uma olhadinha lá, primeiro ele lembra aqui no versículo 17 que ele foi no templo, e aí, ao estar lá no templo, ele cai na real. E eu queria, antes da gente entrar aqui, eu queria chamar toda a nossa atenção. Apesar dessa situação de pandemia, apesar de muitos dos irmãos, das irmãs estarem participando só remotamente, alguns, de repente, nesse frio, até falam assim, hoje está muito frio, nem quero participar. Isso é muito perigoso. Não se deixe levar pelas circunstâncias e se afastar da comunhão com o povo de Deus. Aqui o contexto de Asaf foi justamente que ele veio à igreja, veio ao templo e Deus falou com ele e fez com que ele despertasse, acordasse para a realidade na perspectiva da eternidade, não era na perspectiva da finitude da vida terrena, daquilo que aparentemente é tão maravilhoso, tão incrível, está todo mundo muito feliz, está todo mundo rico, mesmo não agradando a Deus, mas isso acaba daqui a pouco, e vai ser terrível, se a gente não se voltar, não se achegar diante do trono de Deus, com o coração contrito, arrependido. Então, o primeiro, no versículo 18, vai nos mostrar que será desastroso o futuro de viver uma vida ímpia. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Esse tipo de coisa, mais ou menos, está na corda bamba, né? Atravessar um grande abismo, andando em cima daquelas cordas. E o detalhe, não tem salva-vidas, não está seguro por Cristo. A gente também anda, às vezes, uma corda nas nossas andanças da nossa vida, às vezes a gente anda por cima de um abismo. Mas o que a gente não pode esquecer é de que o Senhor é que tem que guiar as nossas vidas. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. O que a gente não pode esquecer é que o Senhor Jesus se importa com os detalhes da nossa vida, com os mínimos detalhes. Ele olha a eternidade da nossa vida, Ele não olha a circunstância da nossa vida, Ele olha a eternidade da nossa vida. No versículo 19, ele vai falar dos que serão consumidos de terrores. A coisa começa a ficar complicada, né? Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. É aterrorizador, aterrorizante, acho que é a melhor palavra. É terrível. Nos versículos 21 a 22, fala da loucura que o coração da gente nos leva a fazer, a nossa mente, né? A ideia do coração é onde estão centralizados os sentimentos, essa é a ideia. Então, no versículo 21 e 22, versículos 21 e 22, fala, quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional na tua presença. Graças a ti, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Eu estava louco mesmo, querendo invejar a vida dos ímpios. A outra verdade, a terceira verdade, que quando Asaf caiu em si, é que Deus é presente, que Deus está conosco. A realidade da presença de Deus nas nossas vidas, lá no versículo 23, todavia estou sempre contigo e me seguras pela minha mão direita. Deus não nos abandona, Deus não
não nos larga à nossa própria sorte. No versículo 26, ele vai falar que Deus é a porção para sempre, aqui no versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E no 28a, ele vai falar, quanto a mim, é bom estar na presença, junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio. A quarta verdade, ou a quarta realidade que Asaf concluiu, é que Deus sustenta. Nós já até falamos no 23, mas na parte B do 23, ele vai, tu me seguras pela minha mão, que Deus sustenta. Deus é a direção, está lá no versículo 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E também nós seremos recebidos pelo Rei da Glória, lá ainda no 24, quando nós nos achegamos, nós depositamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor, nós somos recebidos por Ele. E, por fim, eles chegam à conclusão que não adianta se afastar de Deus, só tem um jeito, se entregar a Ele. No versículo 26, eu vou fazer essa leitura rápida, ele diz assim, não tem outro jeito, eu só posso ser feliz me entregando plena e exclusivamente ao Senhor. Diz o seguinte, ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos. Os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, é bom estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E para finalizar, irmãos, como conclusões para a nossa vida, para a nossa realidade, Asaf, fazendo esse paralelo, primeiro, se achou invejoso. E essa inveja foi de tal forma que ele pensou de se afastar de Deus. Por muito pouco ele não escorregou e não se afastou de Deus. Mas o importante não é apenas, ele chegou a essa conclusão e ela serve para nós. O importante não é apenas o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. Nada adianta ser bem-sucedido e não saber para onde vai passar a eternidade. Não adianta, eu domino as redes sociais, ou tem milhões de seguidores. Isso serve para quê? Vai passar onde a eternidade? É bom também lembrar que as provações, elas nos sobrevêm, e elas, apesar delas existirem, elas não podem, elas são circunstanciais, elas não vão mudar, não vão determinar a nossa eternidade. O próprio Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, lá em João 16:33, mas ele fala, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O bem supremo, uma outra conclusão, o bem supremo na vida não é a prosperidade, nem a ausência de dor, mas a proximidade com Deus. E por último, para pensarmos, o grande propósito de Deus no tempo presente
não é enriquecer o crente ou empobrecer o descrente, mas é manter na sua presença as pessoas dependentes dele, assim como eu, assim como você. O que nós precisamos, cada dia aprendemos a ser dependentes de Deus. Onde o verdadeiro propósito da vida é viver em comunhão com Deus e com os irmãos, com a igreja, e reconhecer quão pequenos somos, reconhecer que não tem lugar melhor para estar senão na presença de Deus. Não tem mãos melhor para depositarmos a nossa esperança, a nossa vida, senão nas mãos de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre, nos afaste da inveja ou de qualquer sentimento que coloque o ímpio como referência. Ímpio não é referência. A palavra de Deus, o Senhor, é que é referência, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos ajude.